É difícil definir uma pessoa como pai. Foi tantas coisas, sabe? Foi uma pessoa que superou grandes desafios, deu grandes exemplos, realizou coisas muito importantes. Pensando assim na história, na trajetória dele, é difícil a gente pensar algum papel que ele não tenha exercido com protagonismo. Eu não conheço ninguém nem parecido assim com o que ele era. Ele era uma pessoa muito boa, muito genial, assim, tinha ideias e uma visão sobre as coisas que realmente muito incrível. Então acho que ele foi um visionário e uma pessoa assim realmente muito especial. O pai nasceu numa família pobre e o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade. E a mãe dele ficou viúva, então, com 20 anos, menos de 20 anos, ela era viúva com 2 filhos para criar. Então tinha muitas dificuldades e ele passou muito trabalho, muita fome, muita miséria, muita carência afetiva, carência material, carência de todas as ordens, assim. Então foi uma história de muita dificuldade. E aí, enfim, conseguiu, através do trabalho, pelo trabalho, conquistar tudo que ele conquistou em vida e tudo que ele construiu. Mas uma coisa que eu acho importante é que ele nunca esqueceu da onde ele veio e, dentro do possível, ele sempre tentou passar isso para nós, para que a gente também não esquecesse da onde ele veio. E se a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, é muito em função de muito sacrifício que aconteceu lá, especialmente na infância e na juventude dele, que depois ele conseguiu, acho que ele conseguiu transformar essa dificuldade num catalisador de motivação. Tem até dificuldade de imaginar como que uma pessoa que não tinha o que comer dá a volta por cima assim na vida e constrói algo gigante assim e muito maior, né? Ele realmente, no final da vida, assim, ele já tinha conquistado muito, muito. E parar para pensar na origem dele tão humilde e ver que ele construiu tudo que ele construiu sem passar por cima de ninguém, realmente, assim, a gente precisa levar isso como exemplo para a vida. Ele fez o máximo que ele podia não só para ele não passar fome, mas principalmente para a família dele. E aí começou muito cedo, foi engraxate, foi jornaleiro, foi vendedor de bilhete e foi carregador de mala, pequenininho, 9, 10 anos, na estação ferroviária de Bagé. E ele era então um adulto criança, né? Ele não teve chance de ser criança de verdade, assim. Ele me dizia que ele foi saber o que era aniversário com 11, 12 anos. Foi que ele foi saber que existia um dia que as pessoas comemoravam aniversário. Até é interessante falar isso hoje, no dia dos 90 anos dele, né? Ele demorou bastante tempo para saber disso. Ele não tinha brinquedo, não ganhava presente. Acabou se tornando um grande homem, né? Mas foi um grande ser humano, porque foi um grande menino quando começou com grande dificuldade. Talvez muita gente conheça ele ou conheça a sua história de empreendedor, que teve um super destaque. Mas foi um grande pai, foi um grande amigo, foi um grande ser humano, foi um grande professor para muita gente. Ele enxergava as coisas muito além. A gente veio até aqui e ele via até lá, sabe? Ele realmente tinha uma visão diferente do mundo e era um cara assim muito atencioso. Ele se preocupava muito com os outros. Ele era muito generoso e nos ensinou muito isso, né? Então acho que as pessoas lembram dele muito
com muita gratidão, porque ele ajudou muita gente. Então as dificuldades impulsionaram ele, as dificuldades levaram ele adiante. Ele foi estudar depois de 70 anos de idade, se formou com 76 anos na faculdade. É uma história rara, uma história diferente, uma história marcante, assim. Ele tinha uma criatividade muito grande. Essas duas coisas, né, eu acho, a memória da origem, junto com a capacidade de enxergar à frente, de ser um cara criativo, eu acho que isso foi assim uma dobradinha, né, que fez ele chegar onde ele chegou. Obviamente que a base de tudo isso é aquilo que ele acreditava, aquilo que ele praticava em termos de valores, né? Então, assim, se a gente juntar esses três ingredientes aí, eu acho que foi uma combinação perfeita, né, que fez todo sentido para a vida dele, para ele conseguir construir tudo que ele construiu, né? Mais pessoas saibam, que mais pessoas se motivem, que mais pessoas se inspirem com esse cara que foi inspirador, não somente para a família dele, para os filhos, para os netos e para os que virão depois ainda, mas para as pessoas que estão hoje aqui no Grupo Cortel, tocando esse projeto, entenderem as origens disso, entenderem as razões disso e poderem levar isso adiante de uma forma digna, de uma forma honrada, como ele gostaria que fosse, né? Então a gente entra aqui, especialmente aqui neste lugar, neste bosque, são assim, eram ideias que surgiam da cabeça dele, os valores da empresa são exatamente os valores dele, então a coisa se mistura, a história dele com a história da empresa fica muito misturada. Eu vou fazer 38 anos agora, 18 eu trabalho aqui, então a minha trajetória profissional também é muito dentro da Cortel. Então, as coisas elas se misturam, entende? Não tem como eu estar aqui diariamente e não lembrar dele diariamente.